Muito bem, estamos de volta a este nosso segundo momento. Quer fazer alguma pergunta? Me chamou só a atenção, caso o senhor nos permita, aqui no fim do livro de Juízes, no capítulo 21, e já o último texto, que fala dos arrependimentos dos israelitas, né? E aí fala assim os últimos versículos. Se os seus pais ou irmãos vierem litigiar conosco, não lhes diremos, conformai-vos, porque não podemos conseguir mulher para cada um na guerra. E aí continua um texto longo, e aí vem aquilo que eu quero chegar. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe queria. parecia correto. Isso é, narrativamente falando, uma clara transposição para aquilo que virá, que é a monarquia. De acordo com o texto, Samuel foi o último juiz. É isso que eu ia perguntar. Como é que nós podemos classificar Samuel? O último juiz e aquele que, no texto bíblico, anunciou ou apresentou a monarquia. E aqui precisamos de uma classificação, melhor, uma distinção. Há textos pró-monárquicos e a favor da monarquia, e há textos contrários à monarquia. Todos juntos aí, sobretudo no 1 de Samuel. De acordo com o livro, parece que o próprio Samuel era contrário à monarquia. Não se esqueça, o texto foi escrito tardiamente. Sim. E a monarquia a que levou? Ô padre, mas... A que levou a monarquia? Tudo bem. Me responda. Se esfacelou, né? Nos dois lados. Sim. Mas como que Samuel poderia ser contrário à monarquia se foi ele que ungiu os principais monarcas de Israel? Não se esqueça que isto aqui foi escrito de trás para diante. E não de diante para trás. É sempre a tentação. Agora, os que escreveram sabiam como se tinha comportado a monarquia. Sabiam perfeitamente. Sabiam do desastre, não só da monarquia do norte de Israel, mas da monarquia do sul também. Descreveram Samuel como um homem reticente. E só obedecendo a Deus, ele aceitou a monarquia. Mas com reservas, com muitas reservas. Tudo isto escrito tardiamente e depois dos acontecimentos. Vou ver se aqui eu encontro um texto. Olha aqui, leia o 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 10 e seguintes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo de 10 até o 18. Eu acho que quando eu fui seu aluno eu coloquei aqui, texto desfavorável. Vamos ver. Samuel expôs todas as palavras de Yahvé ao povo que lhe pediam um rei. Ele disse: este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e de sua cavalaria e os fará correr à frente do seu carro. E os nomeará chefes de 1000 e chefes de 50. E os fará lavrar a terra dele e ceifar sua seara, fabricar as suas armas de guerra e as peças de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras,
Tomará os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus servos. Das vossas sementes e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus eunucos e aos seus servos. Os melhores dentre vossos servos e servas, e de vossos adolescentes, bem como vossos jumentos, ele os tomará para o seu serviço. Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis seus servos. Então, naquele dia, clamareis contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhidos, mas Yahvé não vos responderá naquele dia. Está vendo? Isto aqui só pôde ter sido escrito depois que o desastre das duas monarquias Se sucederam. aconteceu. Então, provavelmente... Retroprojetado Sim. como profecia. Samuel, além de juiz, é tido como o primeiro profeta, como profecia de Samuel. Muito bem. Está vendo? Mas aí está claro no texto que ele é desfavorável. retroprojeção. Existem textos favoráveis também. Aqui seria o Existem. segundo Samuel. Existem na própria Bíblia, nos Salmos. Por exemplo, me dê aqui. Ó, tem um favorável aqui, segundo Samuel 7. Um favorável à monarquia. Não sei se confere. Pode ser. Eu, em vez de dar o Salmo, você leia esse. Agora, segundo Samuel 7, a partir do versículo 1. Vocês estão vendo uns trechos cruzados? Sim. Quando o rei ocupou a sua casa e Yahvé o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: Vê, eu habito numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze o que teu coração diz, porque Yahvé está contigo. Mas nesta mesma noite a palavra de Yahvé veio a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Construirias tu uma casa em que eu venha a habitar? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os israelitas até o dia de hoje, mas andei em acampamento errante, debaixo de uma tenda e um abrigo. Durante todo o tempo em que Israel, que eu tinha instituído como pastores, durante todo o tempo em que andei com os israelitas, porventura disse a um só dos juízes de Israel que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel: Por que não edificais para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes na terra. Prepararei um lugar para o meu povo e o fixarei para que habite nesse lugar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes, desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel. Eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. O Senhor te anuncia que Ele te fará uma casa. E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoites de homem. A tua casa e a tua realeza
subsistirão para sempre diante de ti, e o seu trono se estabelecerá para Está sempre. vendo? Um texto favorável. Mas existem nos Salmos também salmos favoráveis. A monarquia. A monarquia, claro. Mas existem salmos desfavoráveis. Também a monarquia. Sim. Só que agora procurar isto diante das câmeras de televisão é um pouco complicado. Onde é que estão os salmos? Aqui estão. Aqui. Leia, por favor. Um pouquinho só, não precisa ler tudo, não. Sim. O Salmo 72, número hebraico. Nós só temos 1 minuto para isto. O 72. É. Ó Deus, concede ao rei teu julgamento e a tua justiça ao filho do rei, que ele governe teu povo com justiça e os teus pobres conforme o direito. Diante montanhas e colinas trarei a paz ao povo. Com justiça ele julgue os pobres do povo. Salve os filhos do indigente, esmague seus opressores. Que dure sob o sol e a lua, por geração de gerações. Que desça como chuva sobre a erva roçada, como chuvisco que irriga a terra. Que em seus dias floresça a justiça e muita paz até ao fim das luas. Aí, temos que parar, porque já nos estão indicando o término do nosso programa. Mas está vendo? Sim. Textos favoráveis e textos contrários. Deus muda de opinião? De acordo com a Bíblia, sim. De acordo com a Bíblia, sim. Uma hora é sim, outra hora é não. Depende das circunstâncias humanas. Certo? Mas vamos encerrar agora, mais uma vez, desejando a todos um ótimo domingo e uma semana abençoada por Deus e rica em boas ações. Nós esperamos por você no nosso próximo encontro. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.